Feliz Ano Novo! Seja muito bem-vindo ao Espaço de Vida. Esse é o nosso culto online. Espero que você tenha um momento especial de reflexão nos primeiros momentos de 2023. Separe alguns minutos para você se concentrar em tudo que iremos refletir. Bom encontro para vocês! E é o teu povo, e aqui presente, todos numa só voz declarando que só tu és grande, e exaltamos teu doce nome. Pelo amor, pela cruz, o teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvores, de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, tu és verdadeiro Senhor. Teu povo, e aqui presente, todos numa só voz declarando que só tu és grande, e exaltamos teu doce nome. Pelo amor, pela cruz, o teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvores, de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, tu és verdadeiro, pois és santo, sim, és digno de louvores, de ser adorado. E és bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, tu és verdadeiro Senhor. Olá, feliz 2023, que você tenha um ano excelente e que o Senhor nos guie nessa jornada que temos tido a oportunidade de estar juntos, né? Eu espero que a gente continue juntos por muitos anos, mas falando deste dia, que o Senhor possa cuidar dos seus planos, dos seus projetos e que o Senhor possa abençoar todo este ano de 2023 a sua vida, das nossas vidas, do espaço de vida. Aliás, quando nós chegamos um pouco perto do fim do ano, talvez em novembro já, alguns deixam mais para dezembro, outros deixam para depois do começo do ano, né? Fato é que todos nós começamos a planejar, a fazer planos, projetos para o próximo ano, para o que a gente vai fazer o ano que vem, né? Quando chega em dezembro, você vai fazer alguma coisa com alguém, a pessoa diz, sim, não, vamos deixar para o ano que vem. Aí a gente, tudo é para depois, né? E isso é natural, é normal e até necessário, né? Porque é um momento onde nós estamos fazendo uma curva, é um momento onde a gente está iniciando coisas, enfim. Porém, muitos de nós, muitas vezes, a gente planeja coisas no começo do ano. E quando chega no final do ano, você percebe que você não conseguiu fazer tudo aquilo que você queria ter feito, né? E aí você tenta até correr atrás um pouquinho, você tenta até, vamos ver se dá certo, mas no final fica difícil correr atrás.
no final fica difícil a gente conseguir fazer aquilo que nós gostaríamos de ter feito, porque era um processo, levava tempo, é algo que seria construído, né? Isso não significa que a gente deve desistir. Enquanto tem a oportunidade de planejar e de executar, a gente deve fazer. Mas fato é que algumas vezes a gente não tem mais essa possibilidade. Às vezes as coisas na vida mudaram, às vezes as coisas aconteceram e aí a gente não consegue mais executar aquilo que nós tínhamos planejado e poderíamos ter feito se a gente tivesse realizado desde o começo. Existe um texto da Palavra de Deus que eu queria compartilhar com você, uma rápida reflexão, mas que fala um pouquinho sobre isso, né? Encerrando a nossa série de mensagens hoje, Encontros, mas já fazendo uma ligação, uma curva para a nova série de mensagens, Parábolas, que a gente inicia na próxima semana. Então, aproveitando essa reflexão de Natal, ainda da série de Encontros, eu quero falar sobre um encontro, mas um encontro que é mencionado por Jesus numa parábola. E é esse texto que eu quero compartilhar com você, que está em Mateus, capítulo 25, a partir do versículo 1. Uma parábola até conhecida de alguns que têm contato com a Bíblia, com a Palavra de Deus, que é a parábola das 10 virgens. Bom, a partir do versículo 1, o texto diz assim, Mateus 25. O reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um grito. O noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. A gente não trouxe óleo, elas não levaram, as 5 não levaram, as outras 5 levaram a mais. Elas responderam: não dá, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. Versículo 10 diz: e saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial e a porta foi fechada. O versículo 11 diz: mais tarde vieram também as outras, as que estavam comprando. Elas vieram e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que eu não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Esse texto é uma história, é uma parábola, é um conto que Jesus está tentando exemplificar alguma coisa. E o texto começa no versículo 1 de Mateus 25, que o reino dos céus será, ou o reino dos céus é semelhante. E aqui tem algo importante, gente, porque o que Jesus está dizendo é que os princípios do reino de Deus, os princípios que envolvem um discípulo dele, em relação ao reino de Deus, tem a ver com esse texto aqui. E os princípios do reino, o reino de Deus é semelhante a isso que eu vou contar. E aí ele vai contar então. E isso é importante para nós, porque quando nós nos colocamos como discípulos de Jesus, nós estamos dizendo: Senhor, o reino do Senhor é semelhante a... Jesus está mostrando para nós que os princípios que virão sobre essa prudência, ou sobre essa falta de prudência, sobre essa falta de precaução, tem a ver com o reino de Deus. Esse planejamento que algumas tiveram e outras não tiveram, tem a ver com o reino de Deus, tem a ver com fazer parte do reino de Deus. Então Jesus inicia dizendo que essa parábola é semelhante ao reino de Deus, e quando ele começa a contar a história, ele conta a história de 10 virgens. 5 tinham levado o óleo para acender as suas candeias, e 5 não. O que isso significava, gente? Naquele momento, quando um casamento acontecia, era de costume alguns momentos desse casamento. E o terceiro momento, que era onde se findava o casamento, era a festa nupcial. O noivo, então, ele vinha encontrar a noiva, e no decorrer do caminho, para ele entrar, para ele ter a sua entrada na festa, 10 virgens eram escolhidas para estar junto com o noivo. Elas acendiam essa candeia como se fosse uma lamparina, iluminando o caminho dele até ele encontrar a noiva. Só que o texto nos diz que 5 levaram óleo para manter a candeia acesa,
Se apagasse, elas tinham óleo para colocar ali e fazer com que esse fogo continuasse. 5 não levaram, não se preocuparam com isso. O texto diz então que o noivo demorou demais. Foi um pouco mais do que esperavam. Não sei porquê, o texto não menciona isso, a história não menciona isso, o fato é que o noivo demorou. E quando o noivo demora, elas dormem. Elas são pegas pelo cansaço, pela espera e acabam adormecendo. Mas aí, de repente, toca a trombeta e a voz diz: o noivo está vindo. E quando todas acordam com aquele grito, com aquele som, elas vão acender as candeias, mas de repente 5 são apagadas, as 10, aliás, né? Só que 5 tinham olhos para continuar enchendo a candeia, para que esse fogo continuasse, e 5 não tinham. A primeira coisa que as que não tinham, que não planejaram, que não se precaveram, é olhar para as outras e dizer: vocês não podem emprestar um pouquinho para a gente desse óleo? Elas dizem: olha, a gente até tem um pouco aqui, mas a questão é que se a gente emprestar para vocês, o nosso também não vai durar até o noivo chegar. Então não dá, a gente não pode ficar sem. Vai lá e compra. Então diz o texto que elas saem para procura de algum lugar que vendesse óleo. E elas não encontram, porque já era de noite. E eu quero parar por aqui e trazer um primeiro princípio desse texto. Acidentes de percurso, momentos que a gente não espera, acontecem mesmo em meio a um planejamento. Mas o planejamento pode nos ajudar a passar por eles de forma melhor. Como nesse caso aqui, as virgens que não levaram, não se precaveram e não esperavam que o noivo ia demorar. E talvez nesse ano de 2023, existe uma cultura no nosso país, algumas pessoas pensam assim: no final tudo vai dar certo, tudo vai funcionar, a gente não precisa planejar nada, deixa as coisas acontecer que vai dar certo, vai na minha, vamos fazendo e vamos vivendo. Não vai dar certo. Em algumas áreas da nossa vida vai acontecer acidentes de percurso, coisas que não esperávamos e que de repente a falta de planejamento deixou essa situação até pior. Eu não estou dizendo que planejar vai salvar a gente de momentos difíceis. Uma doença chega, talvez não é por falta de planejamento, são acidentes inesperados. Uma crise financeira, uma pandemia como a gente viveu, são coisas que acontecem na vida e que a gente não espera. E por mais que você se planeje, você vai passar por aquilo. Mas fato é que o planejamento, com certeza, dá muita força e muito auxílio para passar por esses acidentes inesperados. E outros que não se planejam, que não se precaveem, que não olham para o futuro e pensam que poderiam fazer melhor, talvez passem muita dificuldade ou até sofram demais e tenham um sofrimento que vão carregar por toda uma vida por falta de planejamento. Mas existe um outro assunto nesse texto aqui, que é sobre a volta de Jesus. Porque esse texto aqui está falando, na verdade, do dia em que todas as coisas vão se findar. Que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja e que muitos que adormeceram pelo atraso da volta vão esquecer de carregar o óleo, vão esquecer de carregar essa lamparina e fazer com que esse fogo continue aceso. E é essa pergunta que eu te faço também. Uma segunda coisa dentro desse primeiro princípio de planejamento diante de acidentes inesperados. Quais são os acidentes inesperados que têm te afastado do relacionamento com Deus? A rotina, a falta de fé, as dificuldades de tempo, correria do dia a dia. O que tem feito você, o que tem enfraquecido o seu relacionamento com Deus? Lembre-se, Jesus vai voltar, Jesus está voltando. Pode parecer que o noivo está atrasado, a gente não sabe o motivo, mas um dia as coisas vão se findar. E se você não está planejando o seu relacionamento com Deus, se 2023 não existe no seu planejamento algo em relação ao seu relacionamento com Deus, cuidado. Pode ser que um dia o noivo volte e você não vai ter a sua lamparina acesa. Mas uma segunda coisa que esse texto nos mostra é que então elas voltam, elas procuram, né, um lugar para comprar óleo, não acham porque é de noite. O texto então diz, a partir do versículo 10, que o noivo chega, ele encontra só as 5 que tinha as suas lamparinas acesas, ele entra com essas 5 virgens e ele fecha a porta. Então as 5 que ficaram de fora, que estavam correndo atrás, elas tinham uma boa intenção. Elas eram gente boa. Elas foram procurar alguma coisa na última hora. Elas não eram tão preguiçosas assim. Elas só não se precaveram.
Elas correm atrás, mas elas não encontram. Então elas voltam para a festa. E elas encontram a porta fechada e elas batem. Olha, vocês... abre pra gente, a gente está aqui ainda para participar da festa. A gente gostaria de ajudar e de celebrar esse momento. Abre essa porta para nós, tenha misericórdia da gente. E diz o texto, e aqui é uma parte pesada, onde o noivo nem abre a porta e diz, olha, afastem-se daqui porque eu não conheço vocês. Eu não conheço vocês. Então Jesus conclui dizendo que, portanto, vigiem porque vocês não sabem o dia nem a hora. Um segundo princípio para o nosso ano de 2023 é aproveite enquanto a porta ainda está aberta. E aqui nós estamos falando primeiro de coisas da vida. Eu não sei quais situações difíceis você esteja vivendo em relação a casamento, a trabalho, área profissional, mas se existe ainda a porta aberta, nem que seja uma fresta, aproveite essa oportunidade. Tem coisas que a porta já se fechou e talvez esse rompimento não tem mais conserto. Tem coisas na nossa vida que acontecem que realmente não tem mais o que fazer. E aí o que a gente pode fazer é virar a página e continuar. Então, às vezes, um casamento que acabou e você percebe que assim, não é nenhum milagre. Já rompeu, já houve o divórcio, já acabou. Enfim, vire a página e continue a vida. Um trabalho que você sonhou há muito tempo e viu que você fez escolhas erradas, você foi prejudicado, enfim, foi mandado embora, acabou? Talvez não tenha mais essa porta aberta. Talvez abra lá na frente, não sei, mas se nesse momento não tem, vire a página e continue. Mas se existe ainda uma fresta aberta, uma porta aberta, aproveite essa oportunidade. Se no seu casamento, você, apesar da crise que vocês vivem, ainda existe uma pequena abertura para entrar, planeje seu 2023 para investir no seu casamento. Se na sua área profissional existe ainda uma portinha pequena, quase nada, mas uma chance para você continuar exercendo essa vocação, aproveite essa porta aberta. Se com seus filhos ou com seus pais, na sua família, existe ainda uma portinha aberta para esse relacionamento a voltar a ser o que era, aproveite essa porta aberta. Porque um dia a porta se fecha. E talvez você não vai ter mais a oportunidade de conseguir aproveitar este momento. Então coloque no seu planejamento. Não deixe para depois. Não pense, tudo vai dar certo. Não, coloque no seu planejamento isso. Mas existe um segundo princípio deste segundo princípio, que é aproveite que a porta ainda está aberta em relação à misericórdia de Deus para nós. Jesus ainda não voltou e as coisas ainda não se findaram. Então coloque no seu ano de 2023 essa intensidade em relação à vida com Deus, porque um dia a porta vai fechar. E você poderá bater e dizer, Senhor, Tu és o Deus de misericórdia. O pastor dizia que o Senhor era misericordioso eternamente. Sim, mas agora é o momento da justiça. Agora é o momento de se findar as coisas. Agora é o momento do misericordioso que deixou claro que um dia as coisas se findariam. Como Ele teve misericórdia de todos, Ele tem de mim e Ele tem de você. Aproveite enquanto a porta está aberta. Porque um dia Jesus vai voltar, vai resolver todas as coisas, vai acabar com esse sofrimento, com essa corrupção, com tudo que a gente vive da humanidade que começou lá atrás em Adão, que a queda afastou o ser humano de Deus. Jesus veio na cruz, morreu por nós para restaurar e dizer, olha, eu vou voltar um dia e um dia nós vamos restaurar o reino. Haverá um reino completo, um reino que não é só espiritual, mas um reino físico também, que iniciou através da igreja, mas que agora ele vai ser findado em toda a humanidade. E quando essa porta se abrir para o reino, se fechará a porta da chance que as pessoas tiveram para entrar no reino. O que você vai fazer nesse ano de 2023? Em relação à sua vida, princípios da vida, em relação aos princípios que têm a ver com a sua espiritualidade. Tudo isso são princípios do reino. Planeje, execute, aproveite as portas abertas. Que você tenha um ano excelente, um feliz 2023, e que Deus te abençoe ricamente. No próximo domingo, nós nos encontramos aqui no Espaço de Vida presencialmente a partir das 10 da manhã, ou você que nos acompanha online e não poderá estar, você também poderá acompanhar com a gente os nossos encontros, tá bom? Deus te abençoe, até domingo que vem, em nome de Jesus.
bom ter você com a gente. Se você quiser conversar com o nosso pastor, entre em contato por esse número que aparece na tela. E no dia 8 de janeiro, voltamos com os nossos encontros presenciais e online. Nesse dia, iniciaremos a nova série de mensagens, chamada Parábolas, onde refletiremos sobre as profundas histórias de sabedoria que Jesus contava e o quanto tudo isso tem aplicações para o nosso ano de 2023. Vocês são nossos convidados. Chame seus familiares e amigos e participe com a gente!